alunos e alunas do Sistema Positivo de Ensino. Eu sou o professor Fábio e trabalharei com vocês agora a resolução do seu simulado Enem nas questões envolvendo textos literários, tá bom? Vocês sabem que a prova de línguas no Enem é chamada de linguagens, códigos e outras e suas tecnologias. Então vamos abordar aquelas questões que envolvem textos mais de uma natureza literária ou falando sobre aspectos da literatura, tá bom? São 10 questões que você fez. Destas 10 questões, eu resolverei aqui na tela as 3 questões mais difíceis, mais densas de sua prova. E depois também mais algumas complementares, aí para ver como é que foi mais ou menos o seu desempenho, ok? Bom, começamos com esta questão que já trazia um texto enorme do Fabrício César de Aguiar, um texto falando um pouquinho aí sobre a nossa literatura, sobre também o descobrimento do Brasil, sobre algumas marcas interessantes. Então você vai acompanhar a leitura que eu faço agora aqui, tá bom? Vamos juntos, você tem o texto aí com você. Olha só. A fase da poesia do romantismo brasileiro possuía um forte nacionalismo devido ao fato desta fase se iniciar logo após a independência do Brasil, em 1822, sendo esta, na independência, uma mudança histórica muito relevante para o país. Devido a esta liberdade emancipatória recente para a época, percebe-se como característica comum em vários textos desse período uma necessidade de se falar das coisas sobre a nossa terra. Por isso, os textos desse período são compostos com bases em características e ambientações que representam a nossa cor local, ou seja, nossa cultura em geral, assim como a nossa fauna e flora. Então, o romantismo brasileiro, sobretudo nos momentos iniciais, né, aí um movimento que foi quase coincidente com o nosso processo de independência. Resultado, o nacionalismo foi a tônica do romantismo nesses momentos iniciais. O nacionalismo que se mostrava na exaltação do índio, na natureza, das nossas especificidades brasileiras. Continua a leitura lá. O romantismo brasileiro buscou um resgate de suas origens, a moda do romantismo europeu, de um modo geral. Os europeus resgataram o perfil do cavaleiro medieval, visto sempre como bom, nobre, honrado, corajoso, e vestiram com essa roupagem seus heróis românticos por lá. Cavaleiros medievais que lutavam e viviam e morriam por nobres ideais. Porém, como no Brasil não houve Idade Média, segundo a verdade, entre aspas, né, narrada sob a ótica da história tradicional, o resgate de nossa origem deu-se com base nos textos do período do descobrimento quinhentista, lá dos textos do Gandalf, né, do Pero Vaz e Caminha e tantos outros. Bom, desta forma, a imagem a ser resgatada foi a do índio, visto que se tratava do verdadeiro fruto desta terra, o qual ainda possuía uma cultura que não havia sido ainda corrompida pelos valores do colonizador. Desta ideia surge o conceito de passando a ser o índio, nosso representante nacional, também caracterizado com uma roupagem parecida com a do cavaleiro medieval europeu, pois ambos tinham em destaque características como a honra, a coragem e a força guerreira, devido a seus princípios. Esses traços irão marcar de maneira decisiva a primeira geração da poesia romântica brasileira, a qual possui um forte caráter de nacionalismo e indianismo, ambos idealizados, tendo seu maior representante nacional em Gonçalves Dias. Né? Então veja que o índio brasileiro era um herói nacional, um retrato um tanto quanto idealizado, parecendo mais um cavaleiro medieval. Vocês vejam que, de certa maneira, aqui está uma grande contradição dentro do romantismo brasileiro. O índio, que tinha que ser um elemento autenticamente nacional, por ser tão idealizado, muitas vezes parecia muito mais um cavaleiro medieval europeu. Ok? Bom, fizemos a leitura aí atenta do texto, agora você pode continuar comigo aqui. Vejamos o que a questão quer de vocês. Ó. O texto que você leu é um trecho de artigo científico a respeito da literatura produzida no período colonial e pós-colonial brasileiro. Embora esse tipo de texto mantenha a neutralidade de opiniões, é um texto comentando a literatura, pois expõe os resultados de uma pesquisa, houve um momento em que o juízo de valor do autor apareceu, isto é, o autor resolveu dar o seu pitaco. Né? Isso acontece no trecho, agora a questão mostra, segundo a verdade narrada sob a ótica da história tradicional, o que permite deduzir que houve opinião do autor pelo uso do quê? Bom, eu vou reproduzir de volta esse fragmento aqui no texto. Era o seguinte parágrafo, né? A gente estava ali, ó, o romantismo brasileiro buscou um resgate às suas origens, segundo parágrafo. Mas agora, destaco ainda mais aqui, ó,
Olha só nesse caso. Porém, como no Brasil não houve Idade Média, vírgula, de acordo com a verdade narrada sob a ótica da história tradicional, tá? O resgate nossa história, nossa origem, Deus se vai embora. Bom, assim, segundo a verdade narrada pela ótica da história tradicional. Veja, Idade Média, aqui, já de fato, vamos pensar aí, já tem nos séculos anteriores, ao século XV, nós não tínhamos o português, o europeu aqui, mas havia indígenas, havia índios vivendo aqui também. Então, quando a gente fala que não houve Idade Média no Brasil, foi no sentido que não houve a presença do europeu por aqui. Então, exatamente aqui, por conta desta expressão, entre aspas, é que o nosso escritor simplesmente colocou e emitiu o seu juízo de valor. Tá bom? Bom, então o que permite deduzir que houve opinião do autor pelo uso do quê? Da conjunção conformativa segundo? Não é essa expressão segundo que vai demonstrar a sua opinião. Muitas vezes, de acordo com, ele está citando o que é o senso comum, que era a opinião de especialistas, agora outros estudiosos. Ou da expressão narrada sob. Também isso aqui não é uma emissão de juízo de valor. Ou então da palavra ótica, uma vez que essa palavra mostra que pode haver mais de um ponto de vista para cada situação. Bom, mas isso não revela necessariamente o ponto de vista do autor, né? Da palavra verdade, aqui sim, né, entre aspas, pois estas soam como destaque irônico, né? Então essas aspas aqui, ó, de acordo com a verdade, né? Parece que quando as pessoas falam, é a maneira de representar assim, fazendo as aspas com os dedos, ó, isso é, né? Então, de certa maneira, você observa que a letra D é válida, né? Letra E, do termo história tradicional, nenhum também elemento aqui que aponte para uma emissão de juízo. Então, a emissão de juízo está aqui na letra D, aí por conta do que se fala a respeito da palavra verdade, entre aspas, tá bom? Então, esta é a questão, a resposta é a letra D. Valeu? Para lá? Vamos para mais uma questão. Na verdade, agora nós trouxemos aqui o seguinte. Então, houve um texto para duas questões aí na prova do Enem, tá bom? Um texto também agora da literatura romântica, do Castro Alves, autor da terceira geração romântica. Aquela geração em que ali até a poesia já queria se meter mais nas questões sociais. Veja, já estávamos um pouco mais distantes do nosso processo de independência em relação a Portugal, então havia uma preocupação agora com temáticas, agora um pouco mais densas, né? Então já agora Castro Alves vai questionar muito a escravidão no Brasil. Morreu sem ver a abolição da escravidão, mas muito fez para que ela ocorresse. Seus versos foram denunciando os horrores, muitas vezes, da escravidão. Tá bom? Olha só, o Navio Negreiro, um fragmento de um poema dele maravilhoso, em que ele dizia bem assim, quer ver, ó, nesse texto: ontem a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. A liberdade que aqueles povos gozavam por lá. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. Linda essa expressão, né? O jaguar, aquele animal também, caçador terrível, né? Mas agora a peste, a doença, é como se fosse o predador desses povos agora escravizados. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado, alguém morrendo, e o baque de um corpo ao mar. Então, nos navios negreiros, muitas vezes assim, ó, quem morria era jogado ao mar. Né? Ontem, plena liberdade, a vontade por poder fazer qualquer coisa, poder imaginar, viajar e tudo mais. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer, certo? Não sou livre nem para escolher quando eu vou morrer, como eu vou morrer. Né? Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. Era muito comum naqueles navios negreiros, você tinha uma corrente comum que depois você só travava vários, um mecanismo aí agora de prisão. E assim, zombando da morte, dança lúbrique coorte, né? Aqui essa expressão coorte, a multidão, de repente, quase como se fosse uma milícia, né? Ao som do açoite e risão terrível, o açoite mesmo na hora. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, seu delírio, se é verdade, tonto horror perante os céus. Ó mar, porque não apagas com a esponja de tuas vagas o teu manto, este borrão?
astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Assim, daí continua o lindo e terrível poema do Castro Alves falando sobre a escravidão, tá bom? Bom, olha só agora, vamos ler agora o que a questão nos pede, ok? Quanto às especificidades da linguagem usada no trecho do poema e seu significado no contexto social, é correto dizer. Então, veja, com relação ao uso da língua, que é feito no texto, e o seu significado no contexto social da escravidão, é correto dizer que, os apóstrofos utilizados conferem à linguagem um tom de formalidade e fazem parte da norma padrão. Cuidado. Vejam só. Apóstrofe seriam, assim, algumas referências, talvez, a quando você fala ao seu interlocutor. Então, Senhor Deus, ei, Senhor Deus. Isso é apóstrofe. Apóstrofo é aquele sinalzinho que muitas vezes você faz assim, ó. Por exemplo, vocês querem escrever assim, de água, por exemplo. Mas, às vezes, para você fazer uma acomodação até mesmo no número de sílabas métricas e tudo mais, até na pronúncia, você faz assim, ó. Você escreve o D, coloca assim, apóstrofe, água. Uhum. E esse sinal seria aqui o apóstrofo, tá bom? Bom, agora dizendo assim, ó, que os apóstrofos utilizados conferem à linguagem um tom de formalidade, fazem parte da norma padrão, não. Isso tem mais a ver com a estilística, tá bom? Portanto, também não tem muito a ver nem com o enunciado, né? Letra B. Essa letra B foi até um pouco polêmica, ó. O verso "nem são livres para morrer" significa que os escravos morrem quando os seus donos decidem. Não é bem este o sentido, gente, do verso. Não é que quando os donos decidem, você vai morrer, vai morrer. Até poderia acontecer num escravo que fugisse, alguma coisa assim. Mas é que eles estão agora sob, gente, ao domínio dos seus senhores, né? E por conta disso, eles não têm a liberdade de irem e virem, né? Então, eles não têm nem essa decisão de quando morrer ou como morrer. Então, não é bem essa interpretação que aparece no texto. C. Ao som do açoite, o do açoite é um verso sinestésico, pois mistura o sentido da audição com o do olfato. Detalhe interessante, a sinestesia é uma figura de linguagem que trabalha com o quê? Com a fusão de sentidos, com a mistura de sentidos. Quer ver um exemplo super simples? Você vai provar uma fragrância de um perfume. Você sente o cheiro e fala assim, nossa, esse perfume é mais doce. Não, você colocou a sua mão na boca, né? Mas para expressar essa fragrância, você misturou o olfato com a gustação. Isso é sinestesia. Então nós temos 5 aí sentidos com os quais captamos a realidade. A visão, o que mais? A audição, a gustação, o olfato e o tato. E muitas vezes, para expressarmos melhor certos sentidos, nós fazemos esta fusão. Agora observe que nesse texto, olha só, ele diz que mistura o sentido da audição com o do olfato. Bom, som é audição. Açoite não é aí a questão do olfato, é a questão do tato, né? Imagine você levar uma chicotada nas costas. Então é a marca, é o tato, a sensação agora de dor. Então está errada a letra C. Letra D. A morte por ataque de animais silvestres, a morte por ataque de animais acontece com frequência aos escravos. Não tem nada a ver. Quando ele fala ali do jaguar, a peste é o seu jaguar, está mostrando como que a peste era o grande problema, e não de repente o ataque de animais. Está fora. Letra A. E. Ao mencionar ontem e hoje no texto, o eu lírico refere-se à liberdade e à escravidão, tá certo? Ontem eles eram livres, lá na África. Hoje são agora aprisionados no navio negreiro e também depois agora no Brasil, chegando aqui para serem escravos. Então você observa que a letra E é absolutamente perfeita, né? É a resposta. A letra B era um pouco confusa, mas a letra E ficou bem mais clara mesmo, tá bom? Então a resposta é a letra E. Bom, vamos na sequência a outra questão aí que agora fala sobre o seguinte, olha só. O texto Navio Negreiro, mesmo texto de Castro Alves, narra uma longa e triste história a respeito da vinda dos negros escravizados ao Brasil. Nos versos selecionados, há predomínio da função da linguagem. Então aqui esta questão vai cobrar de você o conhecimento das funções da linguagem. Então lá o Jacobson, um grande linguista, chegou a estabelecer
6 funções da linguagem, levando em consideração todos os elementos também na comunicação. Então, para haver comunicação, deve haver um emissor, alguém que emite a mensagem. Deve haver um receptor, alguém que recebe a mensagem. Deve haver também uma linguagem. Deve haver um código de comunicação. Deve haver um contexto também para que isso ocorra. Então, pensando nisso, quais são essas funções da linguagem? Por exemplo, você tem a chamada função referencial. O que seria a função referencial? É quando, de repente, a linguagem está mais centrada no assunto mesmo, ou no contexto de comunicação. Por exemplo, quando você pega e aí você vê aí tudo que está escrito num livro didático, basicamente seria uma função referencial. É o contexto, é a informação, tá bom? Bom, daí você tem a função metalinguística. O que seria isso? É quando o texto fala a respeito de si próprio, quando o texto fala sobre a própria linguagem, sobre o próprio código utilizado. Vejam vocês que, por exemplo, todas as aulas que você tem aí de língua portuguesa, de gramática, as aulas também sobre a língua estrangeira, inglês, espanhol, são aulas metalinguísticas. O assunto dessas aulas vem a ser, enfim, a própria linguagem, tá bom? O que mais? Olha só, função fática é quando existe um teste aí do canal de comunicação, para ver se há comunicação. Antes de eu começar esta aula, eu estava aqui conversando com o técnico aqui, que também está aqui em minha aula, para começar a aula, ele falava, professor, testa o microfone. Eu falava, alô, oi, tá chegando? Ok. Se ele me deu ok, posso começar a falar. Tá? Então a função fática é quando existe esse teste de comunicação. O que todo mundo faz? Quando você pega o seu telefone, você liga para alguém, o cara fala, alô, oi, tudo bem? Alô, alô, não estou te ouvindo, e agora? Agora sim, isso é função fática, tá bom? Ou quando você liga para sua avó, aliás, sempre é bom ligar para os seus avós, né? Você escuta às vezes aquela voz, às vezes mais sonora, aquelas vozes mais colonas, alô, pronto, quem fala? Oi, né? Então isso seria uma função fática. Bom, o que mais? Podemos também ter a função emotiva. Nesta função emotiva, centra-se mais agora a atenção no emissor, ou seja, nos seus sentimentos, nas suas impressões, nas suas sensações. Então, a função emotiva privilegia agora o emissor. Assim como nós vamos ter a função conativa, que foca suas ações mais no destinatário, no receptor da mensagem. Os textos publicitários são muito centrados agora mais no receptor. Compre, aproveite, fique em casa, não saia, faça isto, né? Então são os textos centrados mais agora no destinatário. E também podemos falar, gente, sobre a função poética, né? Que seria aquele trabalho mais artístico, quando exatamente agora o texto explora todos esses recursos de uma forma artística, de modo a mexer comigo, com você, agora leitores de um modo geral, tá bom? Pensando nisto, observem lá as alternativas. Letra A. Nos versos selecionados, há um predomínio da linguagem emotiva. Pode ser, né? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me se a loucura, se eu deliro, né? Se eu estou delirando diante de tudo isso. Pode ser, pois o lírico revela suas emoções diante do fato narrado, expondo os seus sentimentos. Aquela última estrofe trazia muito disso. Pode ser a letra A, né? Mas eu sei que nem eu, nem você, nós gostamos de marcar a letra A, né? Vejamos as outras alternativas. B. Olha só, referencial, porque o objetivo do eu lírico é contar de maneira objetiva como foi a travessia até o Brasil. Nem um pouco disso, né? Veja que é um texto bastante contundente. Tá? Letra C. Função conativa. Está mais centrada agora no receptor. Veja que o texto não é para Deus, ele se dirige também a Deus, mas na outra estrofe, nas estrofes anteriores, ele está descrevendo toda esta cena. Né? D. Função poética, pois o que prevalece no texto, veja, poética pode ser um texto poético, você já fica pensando. Pois o que prevalece no texto é a forma de construção dos versos e as combinações sonoras. Falso. Veja que o que está sendo dito nessa alternativa aqui, a letra D, é que nesse texto a forma é mais importante que o conteúdo. E não, nesse texto o conteúdo está mais importante. Ele se tornou mais importante. Até poderia ser uma função, sem dúvida. Mas o que se fala depois, essa justificativa está muito fora. Tá bom? Letra E, função fática, só teste de canal. Nada a ver. Alô, estão me ouvindo? Nada disso. Então, a resposta do exercício vem a ser a letra A. Tá bom?
Repito, a letra D até poderia se considerasse apenas a palavra poética, mas o que veio depois não tinha a ver, ok? Resposta do exercício letra A. Bom, então estas foram as 3 questões mais difíceis, mais importantes também do seu simulado. Então, espero que você tenha tido um bom desempenho. Sobrou mais um tempinho? Dá para nós vermos outras questões também. Então, acompanhe agora comigo, por favor, a seguinte questão. Eu quero que você observe agora a questão que vem ali, que traz um texto falando sobre o filme O Morro dos Ventos Uivantes. Localizou? Então, olha lá, localiza no seu material. Então, agora, uma questão que nos traz 2 textos, tá bom? Aqui também já faço o seguinte comentário, turma. No Enem, nós vimos aqui que apareceu um texto para 2 questões. Isso é mais raro. O que é muito mais comum ocorrer no Enem? Você ter isso aqui, ó. Você ter 2 textos, tá? 2 textos para uma mesma questão. O que eu quero que você faça? Se aparecer isso na sua prova do Enem, eu quero que imediatamente você gaste um tempinho que vai ser muito precioso. Eu quero que você faça bem assim. Caíram 2 textos para uma mesma questão, eu quero que você venha e escreva bem assim ao lado do enunciado. Ó, sinal de semelhante, aqui um sinal de diferente. Por quê? Que eu quero que você perceba quais são as semelhanças, quais são as diferenças entre estes 2 textos. Turma, coloque na sua cabeça, você que me ouve na sua casa, aluno da 2ª série, quando eles montam questões com 2 textos, eles querem exigir de você essa competência, essa capacidade de pegar 2 textos e perceber, pô, quais são as semelhanças entre eles? Quais são as diferenças? O que eu posso comparar, o que eu posso relacionar? Então as perguntas virão falando sobre isso, ok? Vamos agora praticar? Então, diz bem assim, texto 1. Com o nome original, Wuthering Heights, em português, O Morro dos Ventos Uivantes, é um clássico da literatura inglesa. Bota clássico isso. E mundial, após tanto sucesso. Foi a primeira e última grande obra da polêmica escritora inglesa Emily Jane Brontë, né? Ao ser lançado no ano de 1827, o livro foi mal compreendido pela população local na época, e Emily acabou optando por utilizar um pseudônimo masculino. Bom, para disfarçar a autoria, né? Com o passar do tempo, a obra tornou-se de fato um grande sucesso em todo o globo, ganhando diversas traduções e versões para televisão e cinema. Com um cenário tempestuoso, misterioso e sombrio, encontra-se uma história de amor e vingança, um dos romances mais queridos e apaixonantes já vistos. Cada personagem possui seu lado bom e ruim, como é o ser humano na vida real, não sendo possível definir bem a linha que separa os vilões dos heróis. Essa era a inteligência também do texto, tá bom? Um breve resumo mesmo. Agora veja o texto 2 que aparece ali para você, tá bom? Bom, então o texto 2 nos diz assim, ó. Radcliffe, James Hawson, né, é um jovem adotado por uma rica família na Inglaterra. Com o tempo, ele nutre uma obsessão por Catherine Earnshaw, né, a Caia Scodelario, sua irmã adotiva. Quando descobre que ela irá se casar com Edgar Lyndon, James Northcote, Radcliffe resolve fugir para fazer fortuna, de forma a, no futuro, retomar e conquistá-la, né? Bom, então você vê que você tem uma breve sinopse. Daí aparecem dados técnicos, título original, distribuidor, ano de produção, tipo de filme, longa, curta, né? Curiosidades, 4 curiosidades, orçamento ali em libras, idiomas inglês, formato da produção 35mm, colorido, formato de áudio, forma de projeção, número visa, apareceu riscado ali. Os dados que às vezes para nós, meros mortais, a gente nem presta muita atenção a esses elementos mais técnicos, né? Bom, agora veja o que a questão vai pedir de você. O livro O Morro dos Ventos Uivantes, mais conhecido nos dias de hoje por causa do título em filme, né, é da autoria de uma mulher chamada Emily Brontë. O texto foi publicado em 1827, em pleno romantismo na Inglaterra. E, como livro, não foi de início bem recebido. Aliás, isso é muito comum em grandes obras literárias. Às vezes, quando saem, não são tão valorizadas. Com o tempo, acabam ganhando uma imortalidade, né, mesmo. Bom, como livro, não foi de início bem recebido. Mas, com o passar do tempo, a repercussão foi tão grande que, no século XX, tornou-se um filme de muito sucesso, né? Agora, a respeito dos 2 textos ditos. Houve um filme no século XX, houve também outro no século XXI, agora, recentemente, né? A respeito dos 2 textos lidos. Letra A. O texto 1
apresenta predominantemente o resumo da história romântica do século XIX. Não, o texto 1 falou muito mais sobre o quê? Sobre a repercussão do livro, aí como é que ele surgiu também e tudo mais. Autora, não se falou muito a respeito do enredo. O texto 2, por ser uma sinopse, antecipa detalhes bem como o final da história. Não deu nenhum spoiler, né, gente? Não deu nenhum spoiler mesmo. Falso. Letra C. O texto 1 mostra a ousadia de uma obra escrita por uma mulher no século XIX. Tá certo, né? Ela teve até que driblar, de certa maneira, assim, a repercussão do público, escrevendo com um pseudônimo, né? Então, tá bem boa essa letra C. Vamos ver as outras. D. O texto 2 é mais técnico do que o primeiro. Até pode ser quando você observa ali a sequência. E nele são priorizadas informações sobre o enredo? Não, né? O enredo é o mínimo que apareceu e depois que você vê mais ali as informações técnicas. Falso. E os dois textos abordam a mesma obra, têm o mesmo conteúdo e priorizam o resumo? Não. O texto 2 traz mais uma sinopse e dados técnicos, o texto 1 fala muito mais surgiu, qual foi essa repercussão ao longo dos outros séculos. Então, resposta do exercício, de fato, letra C. Ok? Bom, vamos seguir. Vamos fazer mais uma questão. E veja ali, já que estamos falando de romantismo, uma questão que traz um fragmento do romance chamado O Seminarista, do Bernardo Guimarães, que traz a linda história, linda e proibida e trágica história de amor entre agora o Eugênio e a Margarida. O Eugênio estava prometido uma carreira sacerdotal, era a vontade do seu pai também, né? E o que aconteceu? Só que vai para o seminário, mas queria se casar com a Margarida, seu grande amor. Bom, depois, ao final, nossa, é trágico, porque a Margarida morre, fica doente de coração, e ele acaba rasgando todas as vestes sacerdotais também, né? Porque ele, na verdade, descobriu que o pai, né, o capitão Antunes, havia armado contra aquele puro amor. Bom, então agora vem bem assim. Já que assim o quiseram os homens, murmurava Eugênio consigo, né? Já que assim o ordena a sanha irresistível do destino, assim seja, serei um padre sacrílego. Aí um padre infame, né? Que agora que não é padre com vocação plena, como tantos outros que todos os dias profanam com mãos impuras os vasos do altar e a hóstia sacrossanta. Era essa a sina fatal que desde o berço me estava fadada. Margarida não morre. O que a tormenta não é mais do que uma deplorável apreensão. Ela vai morrer depois, né? O céu não quis que eu fosse o seu esposo. O inferno me fez seu. Que horror, meu Deus! Que abominável sacrilégio! Mas, já agora, que hei eu de fazer? Caí até o fundo do abismo, de onde nunca mais poderei levantar-me. Ah, celibato, terrível celibato! Ninguém espere afrontar impunemente as leis da natureza. Tarde ou cedo elas têm seu complemento indeclinável e vingam-se cruelmente dos que pretendem subtrair-se a seu império fatal. Só para dar mais um pouquinho a posição, o Eugênio vai para o seminário para obedecer aos pais, ele pretendia logo sair, mostrar que não tinha vocação, daí sairia e se casava com Margarida. Só que o pai montou uma rede de mentiras que fazia chegar até o filho, dizendo que a Margarida queria saber de um outro homem, que ia se casar, que não queria mais saber dele, né? E o capitão Antunes até tocou a Margarida das suas terras, e o Eugênio não tinha mais contato, todas as correspondências eram apreendidas entre os dois, então ele não entendia como é que Margarida aí não quis saber dele. E a Margarida esperou por ele durante todos os dias de sua existência, né? E ele pensou, o que fazer? Se a mulher que eu amo não me ama, eu vou continuar sendo fiel a esse amor. Mas também, o que eu vou fazer na vida? A única coisa que me resta é seguir aqui a carreira sacerdotal. Então, é o que você observa no texto. Bom, considerando as especificidades de cada geração do romantismo brasileiro, vê-se que algumas características e traços específicos são explícitos também nos romances. O trecho selecionado corresponde ao final infeliz da obra O Seminarista, de Bernardo Guimarães, em que Eugênio e Margarida não terminam juntos nem felizes para sempre, né? Bom, Eugênio ele foi chamado para rezar a sua primeira missa. Alguém havia morrido no vilarejo. E, para sua surpresa, tinha sido a própria Margarida. Então, diante do corpo dela, depois ele chora, aí cai em delírio e sai rasgando as suas vestes, né? Bom, o trecho apresentado permite deduzir que o personagem, letra A, revoltou-se contra o seu triste destino. O texto nos mostra uma certa revolta mesmo agora de Eugênio diante de tudo o que aconteceu. Pode ser, né? A gente não gosta de marcar a letra A, mas vamos ver as outras. B.
ficou muito triste porque se obrigou a tornar-se padre. Não é que ele se obrigou, ele foi obrigado, né? Letra C, realizou com felicidade o desejo de ser padre, nenhuma felicidade, né? Letra D, ficou desconsolado porque se manteve em celibato? Não, ficou desconsolado diante da situação. E o celibato foi uma consequência, já que eu não tenho o que fazer, a mulher que eu amo não me ama, então eu vou seguir essa carreira. Falso. Letra E, revoltou-se contra Deus por causa do fim trágico. Não, ele não se revoltou em nenhum momento contra Deus, né? Foi diante de toda aquela situação. Então se esse é meu destino, que assim o seja, né? Então a resposta do exercício, de fato, vem a ser a letra A, ok? Bom, então essas são as questões mais relevantes que fizemos aí para você nessa sua prova, agora seu simulado de Enem segunda série, ok? É isso. Tchau, gente!